Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal e recapitulação da Escola Sabatina. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente para estudarmos a Palavra de Deus na lição de número 13, que tem como título Escolham Hoje. Estamos então nesta lição finalizando este trimestre, que foi uma grande bênção ao estudarmos o livro de Josué e certamente extraímos muitas lições para a nossa vida espiritual. Caso seja a sua primeira vez aqui no Lições para a Eternidade, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal do IAG, que é um instituto de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos situados na zona rural de Capitólio, temos várias frentes de trabalho, você pode acompanhar aqui no canal. Temos uma escola missionária, indústria, gráfica, trabalhamos com agricultura, em breve estaremos abrindo as portas de uma clínica, estamos desenvolvendo uma plataforma EAD também de ensino. Então são muitas bênçãos, temos também congressos que realizamos periodicamente, estamos muito, mas muito próximos agora de um congresso. Eu espero que tudo aquilo que estamos fazendo seja uma bênção para a sua vida, e eu peço já de início que você possa curtir este material, compartilhar nas suas redes sociais, deixe aqui também nos comentários uma participação pertinente, um comentário que você quer fazer, um pedido e agradecimento, e temos orado por todos aqueles pedidos que são feitos aqui. Seja muito bem-vindo a esta lição e recapitulação da lição da Escola Sabatina. Moses, seja muito bem-vindo, Moses Coutinho, que tem desde a lição, se eu não me engano, desde o trimestre passado, participado aqui conosco, e a sua participação tem sido uma grande bênção para nós. Amém. Muito obrigado, pastor. Tem sido uma bênção realmente para a minha vida também, essa participação na lição, né? E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês também que acompanha, porque eu creio que a lição é para abençoar a toda a igreja, que isso seja cumprido hoje mais uma vez. É verdade. E temos pessoas de diversos países que nos acompanham, professores da Escola Sabatina, pastores, irmãos queridos, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos humildemente nos colocando diante da Palavra de Deus para sermos guiados, orientados, ensinados pelo próprio Espírito Santo. Vamos iniciar então, já que Ele é o nosso mestre, nosso guia, vamos orar pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre nós neste momento, sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Grande e maravilhoso Senhor, que no céu habita, mas que também habita no coração daquele que é humilde e contrito de espírito. Nós pedimos que neste momento o Senhor preencha os nossos corações, dá-nos a tua mente, dá-nos os teus sentimentos Amém. e dá-nos também a claridade da sua vontade agora na sua palavra. Ensina-nos através dessa história, nós rogamos, e abençoa cada um dos irmãos que faz os seus pedidos, que deixa aqui no chat as suas necessidades perante o Senhor, pois este é um ambiente para isso, e pedimos que o Senhor venha ouvir e retribuir segundo a sua benevolência. Amém. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Então, como falei, estamos na última lição, a 13ª, que tem como título Escolham Hoje. Vamos analisar de uma maneira um pouco mais detalhada o capítulo 24 de Josué, que é uma renovação da aliança. Josué já numa idade avançada, na velhice, reúne o povo e ali faz uma renovação da aliança. E nós temos a imagem da lição que traz, de uma maneira geral, a ideia desta semana. Você pode acompanhar aí na sua lição, caso não tenha, se você conseguir visualizar bem a imagem da lição, nós temos aqui então uma pessoa com dois caminhos. E aqui dá a entender que ela já escolheu um caminho, que é o caminho da direita, um caminho iluminado, que lá na frente tem uma casa, que provavelmente é a sua casa, e tem uma plaquinha que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tem o aspecto da escolha, do livre-arbítrio, das possibilidades que Deus coloca diante de nós, e é claro que Ele quer que escolhamos a vida, Ele quer que escolhamos as bênçãos, uma vida de serviço a Ele, de obediência a Ele, para que então tenhamos vida e vida em abundância. Então, em resumo, é isso. Essa é uma decisão que cada um temos que tomar individualmente, não apenas como povo, mas individualmente, em relação à nossa vida, em relação à nossa família. Temos que tomar a decisão pelo caminho que queremos seguir, e Deus está apelando: siga o caminho da vida, escolha a vida para que vivais. E qual que é o verso para memorizar, Moses? Está escrito aqui na lição: Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então temos aqui uma ênfase, né? Josué falando:
vocês precisam decidir, mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Está aqui em Josué 24, versículo 15. Então, como eu disse, Josué 24 vem falando a respeito de uma cerimônia de renovação da aliança. Muitos ali presentes não estiveram ao pé do Monte Sinai, não testemunharam a teofania, a manifestação de Deus, a outorga da lei, a aliança que foi feita, enfim, não testemunharam tudo aquilo, mas agora eles estão numa condição que eles precisam permanecer na terra. E vem o contexto de toda a cerimônia da renovação da aliança para que eles permanecessem fiéis na parte que correspondia a eles da aliança. Deus, como vimos na lição passada, continuaria, obviamente, sendo fiel, cumprindo todas as suas promessas, mas o povo tinha que satisfazer essas condições para que permanecessem na terra que o Senhor havia introduzido o seu povo. E é interessante que nesta cerimônia há elementos semelhantes aos tratados de suzerania do Antigo Oriente Próximo. E tem aqui 7 tópicos, eu peço até que o Moses possa ler para nós, porque nós observamos esses 7 tópicos também aqui no capítulo 24 de Josué, nessa renovação da aliança. Lembrando que suzerania e vassalo, nós estamos falando daquele que manda e daquele que obedece, daquele que é o líder e daquele que é liderado, daquele que é o chefe, que é o líder supremo, e daqueles que são subordinados a este líder. Vamos ler então aqui esses 7 tópicos que também são encontrados em Josué 24. Certo. Primeiro, um preâmbulo no qual o suzerano, o iniciador do tratado, é identificado. E isso é identificado aqui em Josué 24, 1 e 2. Nós vemos aqui, eles se apresentaram diante de Deus, e o próximo verso diz, e Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Israel tinha um Deus, e esse Deus é o primeiro a ser identificado aqui. Depois o prólogo histórico que descreve o relacionamento entre suzerano e vassalo. Nós temos isso nos versos seguintes. A história desde o chamado de Israel, desde que Abraão foi chamado estando em Ur, até o momento atual, o presente momento ali que está registrado. Acho que vai até o verso 13, se eu não me engano. Isso, exatamente, até o verso 13 ali. Certo. Depois o ponto 3, as estipulações da aliança, pedindo ao vassalo que manifeste total lealdade ao suzerano com base na gratidão e motivado por ela. E nós temos isso a partir do verso 14 ali. Um chamado, temei ao Senhor, portanto, por causa dessas coisas, né? Serviu com sinceridade e vai avançando, né, até o verso 15 aqui. O verso 4, na verdade o 15, o ponto 4 está mais respondido 15, no verso 15. Né? Que seriam bênçãos pela obediência e maldições pela quebra da aliança. É como um contrato no qual, havendo quebra, há resultados, né? E se não, há os benefícios ali. Isso está no verso 15. E depois nós temos o quinto ponto, testemunhas do juramento do vassalo. Uma resposta, né? Isso. Temos a resposta, mas aqui também fala de testemunhas. E realmente nós temos, olha lá, o verso 22, nós vemos duas testemunhas nós temos. Eles temos aqui as testemunhas contra eles mesmos, né? Então o verso 22 diz, Josué disse ao povo, vós sois testemunhas contra vós mesmos. Nesse caso não houve uma terceira, eles mesmos eram as testemunhas. Né? E o verso 26 mostra um outro testemunho, que era uma grande pedra que foi erguida debaixo de um carvalho ali também, como um sinal. E o verso 6 fala do depósito do documento para leitura futura. O tópico 6, né? O tópico 6, estou confundindo aqui o verso com o tópico. E isso realmente está escrito ali, né, num livro que foi feito por Josué. Está no verso 26 aqui, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Foi escrito ali então por Josué. E por fim a ratificação da aliança, né? E realmente isso foi seguido aqui nesse capítulo 24 de Josué. Eu achei bem interessante. Sim. E eu não sei se o senhor quer comentar alguma coisa nesse aspecto dos 7 pontos ainda. Não, dos 7 pontos não. Acho que dá pra gente avançar aqui em Saba. É interessante ver que o desejo do Senhor para Israel a partir daqui era um pouco diferente. Nós olhamos para a fala de Josué no verso 15, ele diz, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por quê? Mais uma vez, na lição passada nós vimos que Josué estava já idoso, Isso, acho se aproximando do fim dos seus dias, né?
E agora ele fala, olha, a partir de agora é com vocês, mas por quê? Quem seria o líder, o próximo líder de Israel? Dependia de Israel. Uhum. Eles iam escolher quem era o próximo líder. Uhum. Josué era o líder visível até aquele momento, mas Deus não deixou um substituto. Uhum. Deus não deixou alguém preparado para ocupar o lugar de Josué. Não houve isso. Simplesmente Josué morreria e a partir de agora eles escolheriam. Ou vocês servem ao Deus que trouxe vocês para essa terra, ou vocês podem escolher algum outro Deus aí para vocês servirem. Uhum. Os resultados de servir ao Deus que trouxe vocês são esses e esses. Os de não servir, já tenho falado para vocês todo esse tempo. Sim. Agora escolham, porque eu já escolhi. Uhum. A partir de agora, Josué meio que se coloca no nível deles também, né? Sim. Agora eu me coloquei debaixo do Senhor. E eu espero que vocês façam o mesmo. É um Uhum. convite, né? Então, Eu sempre fiz do Senhor o meu rei. Isso. Ele sempre foi o meu guia. Façam o mesmo. Eu já tomei a minha decisão. Exatamente. E essa é a última repetição, então, da cerimônia de aliança que foi feita para encomendar Israel para o seu líder definitivo, que seria o Senhor, dependendo isso da decisão do povo agora. Sim. Esse momento, trazendo como uma ilustração, fiquei pensando numa questão de paternidade também. Quando o filho nasce, ele vive na casa do pai, e o pai é uma materialização de Deus para o filho, no sentido, o filho vai imitar tudo que o pai faz. A entonação, os gestos, costumes, hábitos, o comportamento, moralidade. Então, a partir do momento que o filho cresce e alcança uma maturidade, ele não precisa mais daquela referência do pai. Ele pode agora andar com as próprias pernas sem ter o pai visivelmente, tendo agora o Pai Celestial como sendo o seu único guia e mestre. E dá a entender que, a partir desse momento, Josué vê o povo de uma maneira madura o suficiente para que não tivesse mais um líder visível, assim como Moisés, assim como ele mesmo foi, para que eles agora andassem olhando o invisível, contemplando pela fé a Deus, que obviamente era já, tendo Josué mesmo assim, já era o rei, mas eles ainda estavam numa imaturidade, precisavam de um pai. Mas agora não precisa mais de um pai, agora vocês precisam tomar a decisão. Vocês estão saindo de casa, na ilustração. Agora vocês precisam decidir fora de casa quem que vocês vão servir. Vocês vão servir a Deus que eu mostrei para vocês, ou vocês vão escolher os outros deuses? A escolha é de vocês. Eu fiz a minha parte como pai. Eu acho que dá para a gente enxergar dessa forma. Assim. E a lição vem comentando a respeito disso, né? A renovação da aliança era um lembrete para Israel de que seu rei era o próprio Deus, Yahvé, e que, se permanecesse fiel a ele, desfrutaria de sua proteção. Israel não precisava de um rei humano. Como uma nação teocrática, precisava ter sempre em mente que seu único rei era o Senhor. Então agora vamos ver qual foi a resposta, vamos ver aqui o que Josué 24 traz para nós. Vamos então para a lição de domingo, tem mais algum comentário para a lição de sábado? Avançar. Vamos avançar, e aí eu peço que você deixe seu like também, deixe seus comentários, muito importante a sua participação neste momento. Domingo vem falando, vocês estavam lá. Como assim? Será que o povo de Israel estava lá com Abraão, com Isaac e Jacó, no Monte Sinai? De que forma Israel agora já em Canaã, nessa renovação da aliança, estava lá, quando Deus fez a aliança? E onde eles estavam é muito importante, o aspecto geográfico, onde eles estavam quando a aliança foi renovada por Josué, já na sua velhice, com o povo de Israel. Então vamos trabalhar aqui a lição de domingo. Nós falamos sobre esse lugar na lição número 7. O lugar era Siquém, né? Um lugar super significativo desde o começo. Foi o primeiro lugar onde Abraão fez um altar para Deus. Ou seja, a primeira adoração, o primeiro momento ali onde a aliança começou realmente a ser feita foi nesse lugar em Siquém. E havia outras razões, né? Era o lugar onde onde haviam os montes Ebal e Gerizim, que era um lugar das bênçãos e maldições. Tudo apontava para a aliança de alguma maneira. E tinha até um apelo histórico à lealdade, a abandonar os deuses estranhos. Em Gênesis 35, 2 a 4, nós vemos a história de Jacó, logo após o massacre que os filhos deles fizeram aos siquemitas. Nós vemos que ali, antes de ir para Betel, ordenado por Deus a fazer isso, Jacó então diz, abandonem agora os deuses estranhos de vocês. Exatamente nesse lugar. Que é o que a gente lembra da lição passada, né, em relação à idolatria, a lição que trabalhou o capítulo 23 de Josué. Abandonem os deuses, os ídolos.
E aqui, a maneira como isso é apresentado através das muitas obras que Deus realizou pelo povo. Né? Ele vem falando dessa maneira, é interessante. Desde o começo da história, com os pais fundadores da nação, até aquele momento. E eu até farei uma releitura, porque aqui nos recomenda ler 24, 2 a 13, né? E não sei se vamos ler tudo, mas vamos ler alguns versos para nós entendermos Sim. do que se Aham. trata. Assim diz o Senhor, verso 2: Em tempos antigos vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses. Então Abraão e sua família faziam o quê? Eram. Serviam a outros deuses, eram Aham. idólatras. Aham. Em tempos antigos eles faziam isso, e o verso 3 diz: Eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio e o guiei através de toda a terra de Canaã, multipliquei sua semente e lhe dei Isaque. Depois fala de Jacó, e depois fala de Moisés, e Uhum. de Arão, e do Egito, da libertação do povo. E depois fala sobre o povo chegar à terra de Canaã. Uhum. A conquista deles. Isso, como tudo aconteceu, os seus inimigos tentaram atacar, o verso 9, Uhum. Balaque, Balaão, os seus inimigos todos sendo derrotados um por Deus. E aí eu até faria uma releitura no fim disso tudo, eu leria bem assim. Eu acho que podemos entender que Deus queria dizer mais ou menos isso para eles. Josué, né? Quem seria Abraão se ele não fosse chamado para adoração de ídolos? Uhum. Da adoração de ídolos. Quem seria Jacó sem o chamado a se tornar Israel? Quem seria o povo se Deus não tivesse tirado do Egito? Quem eles seriam quando atacados por inimigos mais fortes se Deus não fosse por eles? Quem seriam se Deus tivesse ouvido Balaão? Então. Como teriam vencido Jericó se não pelo poder miraculoso de Deus? Dois dos reis dos amorreus não chegaram a lutar contra Israel. Por quê? O verso 12 diz: Eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram diante de vós, a saber, os dois reis dos amorreus, mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco. Uhum. Então, como foram expulsos? Uhum. Pelo poder de Deus. Eles tiveram que construir as suas casas? Não. Eles tiveram que plantar os próprios alimentos? Não. Ou seja, tudo isso aqui vem mostrando a eles claramente. É o seguinte: tudo que vocês são hoje, tudo aquilo que eu prometi para os antepassados de vocês e que agora vocês recebem, é por minha causa. Uhum. Mais uma vez, está sendo enfatizado que tudo que eles têm é por causa de Deus. Ou seja, Deus cumpriu tudo, Deus deu tudo que ele havia prometido, e tudo que vocês têm hoje, vocês devem gratidão a Deus por isso. Ele faz uma introdução antes de Aham. falar realmente. Agora Uhum. vocês escolham quem vocês vão Exatamente. servir. Das razões da escolha, das bases para que eles tomassem uma decisão sábia. Uhum. Pois é, ou seja, Israel não recebeu nada porque era bom, forte ou capaz desde o princípio. Israel era aquilo que Deus o fez ser. Uhum. Então ele estava dizendo: olha, o que vocês são hoje, Deus fez vocês serem. Uhum. Só que a partir daqui, vocês podem escolher outra coisa. Uhum. Está aberto. Uhum. E a lição vem desenvolvendo essa mentalidade a partir daqui também. Eu quero usar até a ilustração que eu iniciei, a educação que o pai deu. Eu te dei essa educação. Agora, ao sair de casa, se você quer permanecer nessa educação ou não, a escolha é sua. Você alcançou uma maior idade. Você é maior de idade agora. Agora a escolha é sua, você precisa decidir se você quer seguir nessa educação. E a lição vem trabalhando, né? Foi Deus que havia criado Israel. E criado não apenas de formado, mas educado na peregrinação do deserto. Desde o chamado de Abraão, a peregrinação no Egito, a peregrinação depois ali com Moisés. Tudo foi um processo educativo mesmo. Tanto que quando a gente lê Oséias capítulo 11, verso 1, eu gostaria de ler esse texto. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Olha só o que diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria. E daí continua que é uma profecia relacionada aos assírios, né?
mas dá a entender que Deus está usando essa ilustração. Eu chamei meu filho, ele era menino, eu o eduquei, eu o alimentei, eu supri as suas necessidades. De que maneira? Amorosa, laços de amor, cordas de amor, enfim, todos os aspectos relacionados a uma paternidade mesmo. Então foi Deus quem havia criado. E diz aqui a lição ainda mais, né? A existência de Israel como nação não era mérito de nenhum de seus ancestrais, mas obra exclusiva da graça de Deus. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir a Deus. Então nós temos aqui, né, um tópico para nós pensarmos a respeito da decisão que devemos tomar. Deus enviou seu filho, ele viveu uma vida perfeita que satisfez a lei, morreu por nós na cruz, vive para interceder por nós, ressuscitou e vive para interceder por nós. Ele tem te chamado, você aceitou este chamado, você está sendo conduzido, educado, regenerado. A obra de Deus está sendo de restaurar a imagem do caráter moral dele em você. Que escolha você tem feito? Eu acho que esse é o ponto também que nós devemos nos perguntar. E como que eles estavam lá? Pelo aspecto da representatividade. A gente vê que decisões, vamos colocar aqui, da liderança, muitas vezes representam o todo, em relação ao caminho, né, a direção que aquele povo vai tomar. Então nós temos o aspecto da cabeça, da liderança, da representatividade. Eu fico lembrando aqui da oração de Daniel no capítulo 9, também de Esdras no capítulo 9, nós pecamos, nós erramos. Então aqui eles estão de volta a um lugar onde Abraão faz ali, Deus faz aliança com Abraão, Gênesis 12, e eles estão agora na oportunidade, mesmo não estando lá com Abraão, eles estão tendo a oportunidade de estarem lá pela fé e chegarem à conclusão, tudo que eu prometi, Deus falando, eu cumpri. Agora qual que é a decisão que vocês tomam? Qual que é a escolha que vocês tomam? É a mesma coisa que Deus fala para você hoje, tudo, eu cumpri, e aquilo que ainda não se cumpriu, eu sou fiel para cumprir. Qual que é a decisão que você toma hoje? Acho que a gente está na mesma encruzilhada da vida, né? Na mesma bifurcação da vida, nós temos que tomar certamente uma decisão. Quero comentar mais algum hoje domingo? Segunda-feira vem falando de que maneira nós devemos viver, de que maneira o povo de Israel precisava então viver agora. E o título é Com Sinceridade e Verdade. E o texto que a lição traz é Josué 24, 14 e 15. Lê para nós. Diz assim: Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que vossos pais serviam, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Uau, são versos poderosos. Sim. Eu achei interessante a possibilidade de tradução. A minha diz sinceridade, com sinceridade e com verdade. A lição trabalha com integridade e com fidelidade. Mas pode ser também traduzido, ou muitas vezes significa com constância e estabilidade. Ou seja, olha só a variedade de sentidos que podemos ter aqui dos versos 14 e 15. Mas devemos servir a Deus com sinceridade e verdade, tendo no nosso coração o quê? O temor do Senhor. E o que é o temor? A lição vem trabalhando então na segunda-feira. Sim, apenas um pouquinho antes, o senhor estava comentando anteriormente da questão de um pai que cria o seu filho, né, Uhum. e o prepara para agora entender quem é o seu verdadeiro pai. E olha só, já conectando com o verso que nós acabamos de ler, o que Ellen White diz. Está na Bíblia Legado, primeira edição, página 288. Está aqui no comentário do capítulo 24, segundo parágrafo, diz assim: Vários anos se haviam passado desde que Israel se estabelecera em suas possessões, e já se podiam ver aflorando os mesmos males que antes haviam trazido juízo sobre Israel. Uhum. Ao sentir Josué a furtiva aproximação das fraquezas da idade avançada, encheu-se de ansiedade pelo futuro de seu povo. Olha só agora. Foi com um interesse mais que paterno que a eles se dirigiu. Ou seja, como literalmente um pai que os amava. Né? Uhum. Mais do que paterno que ele se dirigiu.
ao se ajuntarem mais uma vez ao seu redor. Então achei essa introdução bem interessante, né? Por dois motivos. Um, mostrando realmente, confirmando o que o senhor estava dizendo, da questão de que o pai ele deve amar ternamente como Deus ama e demonstrar esse amor para que o povo agora entenda quem é o seu verdadeiro Deus, né? Uhum. Mas aqui também fala que eles estavam com algumas dificuldades já. Alguns males que haviam trazido problemas antes estavam agora infiltrando outra vez. Isso está transparecido nos versos 14 e 15 também. Isso vem sendo dito ali. Agora, o que eu achei interessante da segunda-feira aqui é que a identidade do povo de Israel estava radicada em Deus, como nós vimos no domingo, né? Tudo que eles eram foi porque Deus os tinha feito ser. Se eles se desviassem de Deus para os ídolos, eles estariam eliminando tudo o que havia acontecido até aqui. Ou seja, tudo aquilo de bom que Deus tinha feito estavam invalidando tudo que receberam de Deus, se eles escolhessem outra coisa. E eles usariam aquilo que Deus os deu para um mal, para um propósito diferente daquele para o qual receberam. E o verso, inclusive, é bem interessante a maneira como Josué coloca. Ele diz assim, verso 15: se vos parecer mal servir ao Senhor, se não acharem que é bom o suficiente, então escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os que estavam do outro lado do rio. O que Deus fez com as nações do outro lado do rio? Destruiu, né? Se vocês preferem servir aqueles, então sirvam. Ou aos deuses dos Mas amorreus. vocês sabem qual vai ser a consequência. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. O que aconteceu com os deuses daquela terra que estavam habitando? Deus estava derrotando um por um das nações. Então você falou, olha, ele falou, vocês têm 3 opções aqui. Ou os deuses daqui, os deuses de lá, ou o Deus que está ganhando dos dois. Vocês têm essa opção. Caminhar nos planos de Deus manteria a identidade do povo viva. Se eles se desviassem, eles iam fazer o que exatamente? Qual era a razão? Deus nos enviou para destruir essas nações e essas nações. E agora eu vou lá e me junto com elas na adoração. Que aconteceria com a identidade deles? Nada. Eles seriam menos que nada caso buscassem esses deuses aqui. Basicamente é isso. Estariam indo do 100 para o 0. E assim, como Deus não se desviou de Israel para beneficiar as nações vizinhas deles, né? Deus não se desviou para isso, sendo constante no zelo e amor, agora o povo era chamado a se inclinar para Deus. Deus havia mostrado o tempo todo a sua fidelidade e poder em favor de Israel. Agora Israel tinha que se inclinar para Deus, é o chamado. Os antepassados deles tinham traído o Senhor várias vezes com esses deuses aqui que foram mencionados. Houve a questão lá de Baal-Peor, houve a questão do bezerro de ouro quando saíram do Egito. O próprio tempo que estavam no Egito, com certeza estavam se envolvendo. O aspecto de Acã, por mais que não eram deuses ali, mas ele tinha colocado no coração dele o amor pelo ganho como um deus também. Isso, exatamente. Então era um tipo de idolatria. E essa geração agora, por mais que ela estivesse se mantido obediente, ela estava agora sendo deparada com a mesma decisão. Vocês podem escolher os deuses que seus antepassados serviram, ou andar com um pensamento diferente, inclinado para o seu Deus, o Deus de Israel. Exatamente, muito bom. Eu achei interessante aqui o início do versículo 14, que diz: agora, pois, diante de todos os feitos de Deus, temei ao Senhor. E eles vem trabalhando aqui o sentido do temer, e eu gostaria até de ler, mas ampliar esse sentido, que faz muito significado, faz muito sentido de fato nós pensarmos da maneira como eu vou explicar também. Diz aqui, refere-se, essa questão do temor não significa viver em constante medo e insegurança emocional, ao contrário, refere-se à reverência e ao temor que resultam do reconhecimento da insondável grandeza. Então, Josué falou da grandeza. Quando eu reconheço e tenho consciência disso, eu terei no meu coração o temor. E também da santidade e infinitude de Deus, por um lado, e de nossa pequenez, pecaminosidade e finitude por outro. E daí comenta aqui a lição: essa consciência levará a uma vida de obediência ao Senhor. Eu tenho um entendimento a respeito do temor do Senhor como a certeza da presença constante de Deus. E aí, se nós lermos lá Êxodo 19, lança luz a esse pensamento de que o temor do Senhor é a certeza da presença. E quem é este Deus? Ele é santo, ele é grandioso, ele é poderoso, a revelação do seu caráter. Olha só aqui, Êxodo, eu falei 19, mas na verdade é Êxodo 20. Sim. Êxodo 20, verso 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar,
e para que o seu Temor. temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, qual que é a finalidade do temor? É o que temos lá em Provérbios, é o princípio da sabedoria. E sabedoria é eu discernir o certo e errado e tomar a decisão por aquilo que é certo. Então, não temais, não tenham medo, medo mesmo, mas tenham temor a Deus, ou seja, ele está se manifestando para que vocês tenham a compreensão de que Deus, que é santo, poderoso, grandioso, ele está presente. Eu entendo, aplicando aqui a Josué 24, o sentido assim: eu, Josué, visível a vocês, em breve não estarei mais. Josué viveu 110 anos, ele estava muito próximo da sua morte. Não sei, nunca fiz o cálculo aqui de quando aconteceu essa renovação até a sua morte, se passaram poucos meses, poucos anos, enfim, mas dá a entender que passou pouco tempo. E Josué fala: eu estou prestes a morrer, vocês não me terão mais visivelmente, mas o Senhor se faz presente. Onde quer que vocês estejam, na casa de vocês, na agricultura, no templo, em qualquer lugar, tenham o temor do Senhor. E tendo o temor do Senhor no coração de vocês, não me vendo mais, mas vendo o Senhor pela fé, vocês serão sábios e não pecarão, para que o temor esteja no coração, para que vocês não pequem, ou seja, tomem a decisão assim como eu tomei. Josué contemplava a Deus pela fé, ele tinha a Deus como seu guia e mestre, e Josué viveu uma vida de fidelidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então façam o mesmo, tendo o temor no coração, reconhecendo tudo que o Senhor fez, todo o mérito que é de Deus, toda a grandiosidade de Deus, tendo a certeza da presença constante de Deus na vida de vocês, vocês serão fiéis, assim como eu tenho sido, assim como eu tenho dado o exemplo a vocês. Então a lição vem trabalhando esse aspecto de temor, mas essa outra compreensão também faz muito sentido aqui no contexto de Josué capítulo 24. Então, finalizando a lição de segunda, lendo aqui o último texto, o último parágrafo, basicamente Josué estava pedindo a Israel que manifestasse a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado, ele, Deus, havia demonstrado para com seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade externa com suas exigências, porque o povo poderia: escolheremos a Deus, e eles viveriam a lei pela letra, mas o coração estaria distante. Não, Deus queria o coração deles, mas daquilo que vem do coração. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, e acrescento aqui, por aquilo que Ele faz em nós e continua fazendo por nós. É assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Jesus. E qual que é o chamado? Apocalipse 14, versos 6 e 7, a primeira mensagem angélica. Qual que é o chamado de Deus para toda a humanidade? Temei a Deus. Temendo a Deus, ele se faz presente. Este Deus é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Nós viveremos para a glória de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. O dar glória é de fato, não glória a Deus, mas no sentido de viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, eu e a minha casa viveremos para a glória de Deus, serviremos ao Senhor. Então que essa seja a sua decisão e a minha também. O verso de Êxodo diz justamente que o temor de Deus estaria sobre o povo para que não pequeis, diz o verso. Exatamente. E assim Deus é glorificado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Em que demos muitos frutos, como Jesus diz em João 15. Amém. Vamos aqui para a lição de terça, livres para servir. De fato, o livre-arbítrio é um tema bíblico. Eu não sei como conseguem enxergar de outra forma essa questão da liberdade de escolha, mas o povo, de fato, naquele contexto, na maturidade, estava livre para servir. Ou eles permaneceriam usufruindo de todas as promessas de Deus, ou na escolha errada, tola deles de alimentarem, né, os falsos deuses, a idolatria, se miscigenarem, enfim, eles escolheriam aquilo que os cananeus estavam colhendo também. Então hoje eu e você também somos livres para servir. Aqui é revelado o amor de Deus. O amor não pode existir sendo imposto, sendo obrigado, sendo forçado. O amor deve existir de fato na liberdade, e Deus queria que o seu povo fosse um povo livre, e nessa liberdade escolhesse obedecer, e essa obediência à lei seria um muro de proteção ao redor deles para que eles mantivessem a identidade, como você bem comentou. Então o que a gente pode aqui falar da lição de terça? Nós podemos ver aqui quão grandioso é o amor de Deus, né? Quão respeitoso é Deus com o livre-arbítrio das suas criaturas. Porque mesmo após ele ter feito tudo pelo povo e cumprido a sua parte,
agora ele diz as palavras aqui do verso 15. Aham. Se vocês acharem que é ruim servir o Senhor, então escolham a quem vocês vão servir. Uhum. Ele não tenta obrigar eles a escolhê-lo, nem coagir eles a tomar uma decisão X. Mas ele abre a oportunidade de demonstrar gratidão e amor voluntários. Sim. Apesar de que Deus, ele também nos dá uma opção e diz, olha, sejam racionais na sua escolha, né? Tipo, ele fala, olha, eu estive do lado de vocês, venci esse, venci aquele, vocês querem ficar com eles ou comigo? É a escolha de vocês, mas olha, aqueles lá, olha o resultado, olha lá, olha bem. Exatamente. Existem evidências para a escolha, ela não é irracional. Exato, e eles estavam frescos aqui com as evidências, né? Estava diante deles, os povos estavam sendo derrotados. Por que eles iam pegar os deuses daqueles povos derrotados? Mas Deus, sabendo que o ser humano precisa tomar a decisão, como todo ser criado que tem livre-arbítrio, ele os permitiu. Aham. E o nome de Israel tinha sido dado por Deus, né? O nome Israel foi Deus que deu. É verdade. Então até o nome pertencia a Deus. Então se eles se desviassem, eles seriam como qualquer nação. Rejeitando e desprezando as bênçãos passadas e as promessas futuras, eles estariam no mesmo nível dos inimigos de Deus ali. Uhum. Mas o livre-arbítrio foi colocado, né? E eu acho interessante que a lição vem trazendo que Josué fala isso, e o povo então, empolgado com aquela narração, né? Vem, verso 16, e diz, Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. E fazem um discurso também aqui até o verso 18. Vamos ler, eu acho que a gente tem Vamos esse ler. tempo aí, verso 16 a 18. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos estes povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Certo. E aí, o que Josué faz? Logo que eles fazem essa proclamação forte. Lê aí para nós, verso 19. E Josué disse ao povo, não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento e não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Uhum. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá depois daquilo que vos tem feito de bom. O verso 19 não está dizendo que Deus não perdoa pecados. O verso 20 está complementando. Certo? Então Deus não perdoa o pecado no qual você entra de maneira deliberada. Deus perdoa o pecado do qual você sai de maneira deliberada, buscando a presença dele e a ajuda dele. Mas no caso, como nós já lemos aqui anteriormente, o povo já estava começando a se contaminar com os ídolos. Então eles não poderiam agora dizer que vamos servir ao Senhor enquanto acariciassem alguma coisa de ruim. Deus poderia perdoar? Não. É isso que o Josué está dizendo, vocês não podem. Além disso, obviamente também ele está mostrando a incapacidade do povo por suas próprias forças cumprir a vontade de Deus. É impossível cumprir a vontade de Deus sem amá-lo, né? E uma resposta empolgada da parte de um povo que se empolgou ali também com o discurso de Josué não deveria ser ouvida. Essa era uma pergunta, na verdade, era um discurso para meditação pessoal. Em vez de dar uma resposta, eles deviam meditar em fazer introspecção naquele momento. Será que realmente... Senhor, me capacite a... será que realmente eu tenho amado ao Senhor? Será que eu tenho essa capacidade? E se não, eles deveriam fazer aquilo que o povo deveria ter feito na primeira vez lá com Moisés. Nós queremos servir ao Senhor, mas até hoje não conseguimos. Só que não foi isso que eles disseram. Então Josué vem e joga um balde de água gelada. Vamos acordar, pessoal. Vocês estão muito empolgados, não estão pensando de verdade. Josué sabia que uma decisão de momento não seria suficiente, né? Escolher Deus colocava o povo em uma situação. Qual era a situação? De responsabilidade. Não era simplesmente uma questão, não, eu aceito o Senhor. Se der errado, aí cada um vai pro seu lado. Não é como um casamento moderno no qual se casam duas pessoas, se der errado, cada um vai pro seu canto e vida que segue. Não seria assim. Se o povo aceitasse seguir a Deus, eles se colocavam sob uma grande responsabilidade. Né? Deus cobraria mais deles a partir daquele momento. Então eles deveriam saber o que estavam dizendo, não simplesmente soltar a informação ou a vontade. É o que a lição fala, né? A decisão de servir a Deus é séria, é uma coisa séria. Exatamente. Escolher o Senhor significava, inclusive,
aceitar um castigo de correção caso se desviassem. Uhum. Se eles decidissem seguir como as outras nações, Deus poderia ou deixá-los ter um tempo de graça para tomar sua decisão, ou simplesmente destruí-los sem muito, assim como aconteceu com os ímpios dessas regiões aqui. Mas, a partir do momento que eles decidiram estar ao lado de Deus, nós vemos através dos Juízes, de Crônicas e Reis, Samuel, Deus constantemente trazendo castigo sobre o povo. Por quê? Uhum. Porque Deus repreende e castiga aqueles que ama. É verdade. E aqueles que se colocam debaixo do seu cuidado. Então, quando nós que decidimos servir a Deus sofremos, nós não podemos imaginar que Deus não nos ama ou que Deus nos abandonou. Uhum. Na verdade, aceitar a Deus inclui aceitar repreensões, aceitar disciplina, aceitar coisas difíceis. E o povo, assim como eu e você, não podemos simplesmente decidir isso sem saber desses resultados. Uhum. E Josué queria que eles entendessem essas coisas todas ao mencionar o que mencionou nos versos 19 e 20, né? Primeiro, vocês têm que examinar o próprio coração para ver se vocês realmente estão de acordo com o que estão dizendo. Segundo, não é possível com as forças de vocês mudar a sua disposição. E terceiro, é uma grande responsabilidade, não é uma coisa que você diz agora e amanhã muda de ideia. É verdade. Então, pensem bem. Uhum. Isso tudo que você disse pode ser aplicado a nós, sem dúvidas. E como você comentou também, o povo de Israel lá, tudo que o Senhor disse, faremos, passa pouco tempo e eles não fizeram. Então, nós muitas vezes fazemos promessas a Deus, tudo que o Senhor disse, faremos, eu ouvi, li, aprendi, farei, mas muitas vezes ainda não usufruímos da vitória ou do permanecer em Cristo porque nós estamos confiando na carne. É o Espírito Santo, como diz lá Paulo em Filipenses 2, 12 e 13, falando sobre Filipenses, vamos falar um pouquinho aí da próxima lição. A próxima lição, o próximo trimestre, é sobre Colossenses e Filipenses. Então vai ser certamente uma lição maravilhosa. Mas voltando para este tópico, Paulo fala em Filipenses 2, versos 12 e 13, que é o Espírito Santo quem opera em nós o querer e o realizar. Então é uma obra divina em nós, mas tem o aspecto da coparticipação, o exercício da liberdade de escolha, em querer fazer a vontade de Deus, mas não poder fazer a vontade de Deus pela própria força. O querer tem que estar em mim, no sentido, eu quero fazer, mas se eu não for conduzido pelo Espírito, mas estiver tentando guardar a lei na carne, o poder não está em mim e eu só serei frustrado a cada dia mais. Então nós temos que, de fato, termos a consciência, como o Moses disse, o autor também apresenta, a decisão de servir a Deus é uma coisa séria, a decisão deveria ser uma decisão pessoal, não imposta por um líder, e eles deveriam entender que não é o esforço pessoal apenas que os habilitaria a serem obedientes nesse juramento de aliança que eles haviam feito aqui, mas pelo poder de Deus. Requeriria agora deles um relacionamento pessoal, constante. Entenda, a lição fala, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Eles tinham agora que ter essa obediência do coração mesmo, para que eles permanecessem fiéis. E a lição de sexta traz um texto de Ellen White, já falando a respeito dessa questão do reconhecimento que Josué fez uma leitura que muitos estavam ali naquele contexto adorando deuses, cometendo idolatria, né? Deuses pagãos, deuses falsos, que muitos saíram do Egito com este hábito, que com o passar do tempo foram deixando de lado, mas ela fala da força do hábito. Então eles estavam tão habituados a terem aquelas práticas idólatras que para perder um hábito demoraria tempo. E nesse perder o hábito e conquistar um outro hábito, exigiria deles que a decisão tivesse sido pessoal, séria, e eles mantivessem esse relacionamento pessoal com Deus. E aqui eu fiquei lembrando de muitas histórias, né? Muitas vezes tomamos hoje decisões impulsivas, atitudes impulsivas, e falamos assim, parece que foi um tanto quanto involuntário. Não é que foi involuntário, é que você criou tanto hábito, você, ações após ações pecaminosas, formou um hábito. E parece que hoje essa ação pecaminosa ela é involuntária, ela não é involuntária, porque ela veio de uma origem do exercício da vontade. O problema é que isso agora é um hábito. Você tem que criar agora hábitos espirituais, hábitos guiados pelo Espírito de Deus, manter esse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. E aquele hábito, aos poucos, ele vai sendo diluído até o momento que você vai obter a vitória. É igual quando a gente bate o dedinho na ponta da mesa, né?
Tem pessoas que imediatamente falam palavrão. Ah, foi involuntário. Não, você criou tanto hábito de falar palavrão em situações de sofrimento, de dor, de expressar de uma maneira irada, mas vai buscando a Deus e uma hora você vai bater o dedinho e o pensamento pecaminoso pode vir, mas você vai sufocá-lo imediatamente pela presença do Espírito no interior do coração. Isso é uma questão de hábito. Como você teve várias ações para criar um hábito pecaminoso, você vai ter que ter, de fato, várias medidas e ações para criar um hábito espiritual e libertador na sua vida também. Amém. Vamos avançar aqui para a lição de quarta, que tem como título Os Perigos da Idolatria. Então, quando a gente fala idolatria, não é só a questão, né, de se prostrar perante um Deus pagão. Quais são as consequências, quais são os perigos da idolatria? Qual que é a ameaça da idolatria? Ela não é apenas uma teoria, ela tem consequências drásticas, e aqui a gente vê isso claramente em Josué 24. Sim, na verdade eu gostaria de ler o texto que o senhor mencionou anteriormente da sexta. Uhum. Entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos. E tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente, até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã. Josué tinha consciência deste mal entre os israelitas e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. E foi uma das coisas que motivou ele a fazer esse discurso. Uhum. Ou seja, o povo já havia começado o seu caminho rumo à apostasia nesse momento. Já tinham entrado, né? Havia ídolos em seu meio. Escolher o Senhor não era apenas obedecer às leis do Senhor. Isso era uma questão importante. Era amar ao Senhor. Sem amor ao Senhor, eles já estariam em risco de se afundar na idolatria. A idolatria, ela é uma fonte de afastamento de Deus. E por que eu digo que ela não é necessariamente já o afastamento, mas uma fonte? Porque a idolatria, vamos lá, quantos casos na Bíblia, pastor, o senhor conhece de pessoas que adoravam apenas um ídolo? Normalmente está associada à idolatria a vários. Exatamente, ou seja, a idolatria é diferente do... Por isso que existem dois mandamentos, o não terás outros deuses diante de mim, que seria literalmente o Senhor, não quero, outro Deus eu quero. E a idolatria, ela é algo que se mistura, ela é algo que é sutil. A idolatria, ela não chega derrubando tudo e destruindo tudo. Ela chega sutilmente misturando. O que aconteceu com o povo quando eles estavam ao pé do Sinai e Moisés não voltava? Eles fizeram um bezerro de ouro. O que eles disseram? Eis aqui o Deus que nos... os deuses que te tiraram... Os deuses que te tiraram do Egito. Plural por alguma razão, mas ainda assim ele falou, os deuses que te tiraram do Egito, ou seja, eles reconheciam que havia um Deus poderoso que tinha os tirado do Egito, mas agora eles estavam misturando o culto. E isso nós vamos ver que foi uma realidade ao longo de toda a história de Israel, e por isso era tão perigosa a idolatria. Ela não chegava empurrando Deus totalmente para fora, ela chegava dizendo, cabe isso aqui também. E aí quando entrava algo que não era de Deus, mas que poderia aparentemente caber, é que começavam os problemas. Não era já o fim, era o começo dos problemas. A idolatria, às vezes, ela vem como substituto de Deus. Ela começa introduzindo um novo elemento. Exatamente. Entende? E esse novo elemento... Tipo uma erva daninha, assim, né? Uma coisa que começa pequena. Ele entra e a pessoa vai dando importância até que chega um momento em que não é possível servir a dois senhores. Aí, Deus é empurrado totalmente para fora. Certo? Só que já começa o afastamento quando entra a primeira semente dessa erva daninha, da idolatria. E eu, particularmente, inclusive, eu me pergunto, porque eu estava lendo aqui o relato das promessas deles, eles não falaram em nenhum momento, serviremos somente ao Senhor. Eles disseram, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, guardaremos a lei do Senhor, mas eles não falavam, nós serviremos somente ao Senhor. Uma exclusividade. É uma observação particular que eu estou fazendo. Sim. Né? Parece até que eles reconheciam que tinha mais algumas coisas ali no meio, né, pelo jeito que eles falam. Senão eles poderiam estar mentindo se eles dissessem, somente ao Senhor nós serviremos e a mais nenhum Deus estranho, nada. Eles disseram, serviremos ao Senhor, por alguma razão. E a verdade é que isso aconteceu posteriormente. No livro de Juízes, nós vemos a entrada de um forte sincretismo na religião israelita, que é uma mistura, né? Ele os levou a se afastar de Deus, por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Onde há confusão, Deus não pode estar ali e não se pode servir a dois senhores, né? Essa geração, ela não se afastou de Deus. Se manteve ali com Deus, apesar dessas introduções de idolatria. Exato. Mas, e aqui eu creio que entra Tem mais um verso sobre isso, né? Verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel.
Pois é, exatamente. Aí eu volto um pouquinho até no que o senhor estava falando. O senhor começou pondo um exemplo que eu falei, nossa, isso vai ser interessante mais para frente. Uhum, A questão dos pais, do pai que educa um filho para uhum, Deus. Por que que nós lemos agora em Josué isso, né? E lemos o verso 16 também que diz: O povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Nós lemos isso aqui e quando nós vamos a Juízes, algumas páginas aqui para frente, Juízes 2, 10 a 13, nós lemos o seguinte: E também toda aquela geração, a geração da época de Josué, foi reunida a seus pais, e eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Ora, como eles não conheciam o Senhor? Por quê? Os pais falharam. Os pais falharam em mostrar Uhum, Deus para eles. Os pais falharam em mostrar quem era o caráter de Deus para eles. Então, a queda de Israel começou nos dias de Josué. E a decadência foi devagarzinho até que chegou um ponto em que a terceira geração já não conhecia o Senhor. uhum, Imagina. E uhum, os versos continuam. Os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram a Baalim. O verso 16 disse, do capítulo 24, Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O verso 12 diz, e eles abandonaram o Senhor, Deus uhum, de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estavam ao seu redor, e se inclinaram diante uhum. deles. E aqui eu creio que entra muito forte essa questão da necessidade dos pais prepararem os seus filhos para Uma nova servir ao Senhor. geração, né? Uhum, Eu comentei no começo, eu não se lembra se foi, eu acho que eu comentei isso na outra lição, inclusive, de que quando morre um grande líder, muitas vezes é uma incerteza sobre o que vai acontecer assim, em seguida, com o povo, com as próximas gerações. uhum, E aí eu creio que isso deveria ser feito em cada pergunta. Se eu creio que eu tenho servido a Deus, tenho buscado ao Senhor de todo o meu coração, o que será da próxima geração? Eu uhum. tenho preparado a próxima geração para que se possa dizer que ela conhece ao Senhor? A gente tem que ter essa responsabilidade, porque servir ao Senhor não é apenas eu estar sendo temente a Deus, lançando fora qualquer tipo de idolatria, mas estar ensinando uma próxima geração a não cometer esses erros que eu estou procurando não cometer. Não apenas pelo exemplo, mas também instruindo mesmo de fato. Então, se essa outra geração não conhecia, nós temos aqui um grande lapso, né, de ensinamento, de educação, Eu lapso diria, educacional. eu diria que de educação, e isso eu vou até contar um pouquinho mais até na quinta-feira também, mas tudo começou também no próprio exemplo dos pais. Uhum. O que estava acontecendo ali? Uma vida dividida. Exatamente. A Uhum. idolatria é isso. A idolatria é quando você divide o tempo que é para Deus com outras coisas. Nós já estamos transpondo isso para nossa realidade agora. Sim, sim, sim. Você não, para idolatrar alguma coisa, você não exclui Deus. Você coloca Deus do lado, um pouquinho à margem, assim. Você não fala, Deus, vai embora da minha casa. É, Não, você quer que Deus esteja ali, mas também quer que esteja tal coisa. Você também quer que esteja um hábito acariciado que faz mal. Você quer ter uma alimentação que vai prejudicar a mente de toda a família. Eu estava lendo sobre isso hoje. Ela diz que tem alimentos que nos preparam para ser mais suscetíveis à tentação. então, Imagina. Entre outras coisas na nossa vida, tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, que é o primeiro lugar, ou que vem sendo agregado que não é de Deus, é idolatria e nos prepara para exato. ser um mau exemplo para os filhos. São E os aí ídolos não há modernos. educação que suporte isso. É verdade. A falta de, voltando aqui para segunda, a falta de sinceridade e integridade. Hum. Então, essa vida dúbia, dividida, hipócrita mesmo, com certeza vai causar o seu estrago. E são os ídolos modernos, não tem mais nome hoje de Astarote, de Malcom, de Moloque, Milcom, aliás, Baal. Moloque, mas Paulo fala lá no Novo Testamento que a avareza é idolatria. Então, o amor pelo ganho, hoje a vaidade exacerbada, status, posições, é fama, é dinheiro, é comida. Paulo fala, né? Muitos fazem do seu estômago o seu Deus. Então eu posso fazer da alimentação intemperante, não só o que eu estou comendo, mas a intemperança no comer. Eu posso fazer e ter vários ídolos na vida. E por trás do ídolo, Paulo fala também lá em Coríntios que tinha demônios. Na verdade, vocês estão adorando não a Baal, você está adorando a um demônio.
Então, quando nós cometemos qualquer tipo de idolatria moderna, estamos adorando a Satanás, porque é ele quem fala: viva do seu jeito, viva da forma que você quer, essa é a verdadeira liberdade, você usufruir dos prazeres da carne. Então você está se colocando sob o governo de Satanás, e ele é o demônio. E existem demônios, né, específicos para destruição de casamento, de família, de filhos, qualificados para essa obra. E eu fico pensando, pensa só, Moses, diante dos feitos de Deus, pensa você também, diante dos feitos de Deus, vamos pensar naquela época mesmo, o que uma estatuazinha poderia se comparar ao feito de Deus grandioso? O ponto é que aquelas estatuazinhas, certamente, seguramente o que eu estou falando mesmo, através dos demônios, operavam maravilhas e sinais e coisas extraordinárias a eles também. Não era só assim, eles querendo comparar um pedacinho de pau, de pedra, ao Deus que abriu o Mar Vermelho. O que esse Deus aqui está fazendo? Seria um tanto quanto até desconexo, infantil a gente pensar dessa forma. Então, de fato, esses deuses a quem muitas vezes o coração deles estava inclinado, a quem eles clamavam e dessa forma se prostrando, operava sinais e prodígios. Então você vê nesses povos pagãos, essas mega construções, não estou falando que foram construídas por demônios, mas muitas vezes quem os capacitou, quem os fortaleceu, quem operou sinais e prodígios diante desses povos, para que eles adorassem esses deuses pagãos, que na verdade eram demônios. Então é muito sério tudo isso. Quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, são coisas normalmente que dão prazer. Prazer dos olhos, dos ouvidos, da carne, da boca, da exaltação própria. Você está conformando o seu caráter com o caráter de Satanás. Às vezes esses ídolos nem entravam realmente, talvez, com a conotação de substituir a Deus, como o pastor falou, e talvez nem todos também tinham grandes poderes, mas o culto talvez fosse atrativo. Exatamente. O que atraiu eles lá no caso de Baal Peor? Foi eles adorarem a questão do sexo. Foi a questão da sexualidade, ou seja, Exatamente. tudo aquilo que apela à carne, tudo aquilo que apela aos sentidos, se transforma num ídolo, e era o que acontecia. Os cultos idolátricos sempre tinham a ver com orgia, sempre tinham a ver com bebedeira, música equivocada, tudo aquilo que exalta a carne, tudo aquilo que fortalece a carne e que, na verdade, só enfraquece a parte espiritual do ser humano. Exato. E no final de quarta fala que o apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava apenas à geração de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus que ler e ouvir essa mensagem. Então, isso foi registrado, diz aí o texto, versículo 26, e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra, então tem a testemunha eles mesmos, contra eles mesmos e aquela pedra, mas Josué escreveu para que as próximas gerações, ao lerem, também tomassem essa decisão. E chega a nós, depois aí de, vamos colocar aqui, 3.000 anos, vamos arredondar, nós estamos aqui nessa bifurcação, nessa renovação da aliança e temos que tomar uma decisão em relação à nossa vida, à nossa família, nosso casamento, nossos filhos. Chegou a nossa vez de tomarmos a decisão. Esse apelo de Josué chega até nós, ecoa aí pelas eras, né? E chega até nós e nós temos que tomar uma decisão também. Amém. Vamos aqui então para a lição de quinta, finalizando a lição não apenas esta semana, mas este trimestre, que foi uma grande bênção. Se você gostou deste trimestre, deste livro maravilhoso, desta lição, deixa seu like, deixa aí nos comentários também, compartilha nas suas redes sociais. Então o título da lição de quinta é Terminando Bem. Então qual que é a ênfase aí da lição, principalmente aqui do versículo 31, que diz que Josué, os anciãos, por muito tempo serviram ao Senhor, mas lá tristemente no relato do livro de Juízes, uma geração veio que não conheceu o Senhor e não andou nos caminhos de Deus. Qual que é a ênfase aí, terminando bem, na lição de quinta? Terminando bem, quem terminou bem? Em qual geração, né? Quem especificamente a Bíblia está falando que terminou bem? Está falando de Josué, literalmente, né? Ele faleceu tendo 110 anos de idade e Israel, verso 31, serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Então, o trabalho de Josué terminou bem. Por quê? E como é que nós sabemos que o trabalho terminou bem? Como é que Deus sabe que um pai de família fez bem o seu trabalho? Quando sua família serve a Deus.
E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto Josué esteve vivo e até um tempinho depois, a sua influência foi sentida. Ou seja, os frutos do trabalho de Josué foram vistos em seus dias e na geração seguinte. Então, nesse aspecto, nós vimos que houve um bom final, e o livro de Josué termina dessa maneira, né? Como algo bem encerrado, porém, ao mesmo tempo, nós vemos que deixa algo no ar, porque ele podia ser simplesmente dito: Israel serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué. Ou simplesmente de Israel serviu ao Senhor. Mas ele coloca todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué. Ou seja, até ali serviram ao Senhor. Se você quer saber o restante da história, você pode ler Juízes capítulo 1 e capítulo 2. Mostrar com mais detalhes o que aconteceu dali para frente. E você vai ver, se você puser atenção aos detalhes, especialmente no capítulo 1, vai perceber com os detalhes como que eles chegaram ao desfecho do capítulo 2. Foram poucas coisas. Eles não começaram abraçando a idolatria. De uma maneira assim drástica. Não, eles começaram como? Qual era a missão do povo aqui agora? A missão do povo era: termina de conquistar a terra, não se misturem com os pagãos. Se acomodaram. Isso, agora vai ler lá a conquista de cada tribo. Aí uma tribo, parece que foi a de Judá, fez tudo ok. Aí do restante vem dizendo: então eles não expulsaram os habitantes de não sei onde. Não sei quem habitou entre os moradores de não sei qual lugar. A tribo de... E aí vai assim, até que chega o desfecho triste do capítulo 2, né? Agora eu vou dizer quão bom é ver a vida de um grande líder do povo de Deus e constatar que ele cumpriu fielmente a sua missão, até o fim. É uma bênção mesmo. É como se fosse ele viveu uma vida de longas batalhas aqui, físicas e espirituais. Teve erros também na vida dele. Com certeza. Todo ser humano tem altos e baixos na sua vida, né? E no fim ele cumpriu bem a sua missão e pôde repousar em paz, tendo certeza disso e vendo os frutos. E ao mesmo tempo também eu digo, quão triste é ver que as novas gerações parecem desvalorizar o trabalho desses líderes que fizeram no passado. Quão triste é constatar que esses homens do passado consumiram suas vidas para preparar aquilo que temos hoje, ou às vezes eu estou falando de algo distante deles em relação a nós, mas às vezes pode ser com relação a alguém que está terminando sua vida nessas épocas, e fez um bom trabalho para Deus, e a próxima geração já não é grata a Deus, já não vê aquilo como grande coisa. E aí nós voltamos mais uma vez na questão da educação. Eu creio que é por isso que a Igreja Adventista tem uma mensagem de verdadeira educação. Porque uma nova geração, ela não tem a experiência da geração anterior. A única maneira dela ter o mesmo sentimento é que ela seja educada nisso. Que ela receba uma educação. Porque essas experiências são individuais. Josué passou as experiências que passou porque decidiu servir ao Senhor. Então, a verdadeira educação, ela visa converter a alma para que ela tenha a sua própria experiência com Deus. Isso é a verdadeira educação e é a ferramenta que existe para que a tocha da verdade seja levada adiante. Se nós falharmos nisso, é como se nós estivéssemos repetindo a história aqui do povo de Israel. Josué morre, ele fez bem o seu trabalho, mas a próxima geração não fez. A próxima geração não fez bem o seu trabalho, e a prova está nas tristes palavras aqui de Juízes 2, 10, que diz: outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Eu achei interessante dentro desse seu comentário que a lição traz uma frase que expressa bem isso: a igreja está sempre a uma geração da extinção. Então, tem um aspecto educacional para preservação da identidade e até da própria igreja ou da própria nação, no caso aqui o povo de Israel, mas está à beira da extinção sempre por causa de uma geração. Essa teve a experiência e essa outra está tendo uma experiência semelhante ou já não conhece ao Senhor, mas quer reclamar as bênçãos ou os benefícios daquilo que tudo foi conquistado pelos pais ou pelos líderes. Por isso que a ênfase que nós temos que dar é também no estudo dos pioneiros da nossa igreja. E aqui eu só estou falando da Igreja Adventista, mas a gente pode falar também da própria história da Reforma, aqui do surgimento da própria igreja cristã, de grandes líderes do passado, porque a vida deles é uma motivação, é uma inspiração. Então temos que ler a biografia de Tiago White, a biografia de José Bates, a biografia de Ellen White, estudarmos os seus escritos, estudarmos a história. Tem o livro O Grande Movimento Adventista, do pastor John Lofboroff, que mostra a experiência que tiveram
nós termos uma experiência semelhante e passarmos isso para uma próxima geração. E isso é muito importante que aconteça, mas é muito importante mesmo, algo que muitas vezes não valorizamos, e nós estamos enfrentando hoje, infelizmente, uma crise de identidade, algo assim muito complexo que a gente olha para a igreja e parece que é um barco prestes a naufragar. E isso é profético, né? A gente está vivendo num período da igreja de Laodiceia. Ellen White fala que a igreja chegará a um ponto que parecerá naufragar, mas Jesus está ao leme, ele é o capitão e ele vai conduzir essa embarcação até o fim para ser triunfante. E é uma igreja militante, então tem muitas provas que cada um faça a sua parte na sua esfera, naquilo que Deus deu na sua mão para que você faça. Então a lição termina falando que o livro de Josué, como Moses disse, termina com interrogações, né? Será que conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir toda a terra prometida? Será que eles conseguiriam se apegar ao Senhor? Enfim, daí toda a narrativa bíblica subsequente vai trazer o que aconteceu, principalmente aqui o livro de Juízes. E o livro de Josué termina assim, cabelo, barba e bigode, né? No sentido assim, os ossos de Josué, os ossos de José foram trazidos, todas as promessas de Deus foram cumpridas, tudo, não tinha nada que não tinha sido cumprido, tudo se cumpriu. Então agora qual que era a resposta do povo? Então cada geração, e a lição termina falando isso, cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, deve responder a essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana, dia a dia, e de como se relacionarem com as verdades que receberam. Então, de tudo que você aprendeu aqui no livro de Josué, qual é a sua decisão, qual é a sua escolha? Isso vai determinar a sua permanência nas promessas de Deus, na salvação dada pela graça em Cristo Jesus, e a consequência aí para a próxima geração que já existe, né? Eu tenho 3 filhos, estão crescendo, já estão sendo influenciados. Qual que é a geração deles? Então, a minha decisão vai impactar na próxima geração. Então, que essa decisão nossa seja de fidelidade ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Considerações finais? Será que podemos falar como Paulo, um dia combati o bom combate? Ou como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Então, é algo para nós finalizarmos a lição pensando de uma maneira assim bem espiritual. Considerações finais, Moses, e assim terminamos este trimestre, que foi certamente uma grande bênção. Amém. Eu desejo que Deus traga sobre cada um de nós a sobriedade para tomar a decisão correta. Porque nós temos duas grandes forças batalhando dentro de nós, né? Nós temos uma parte da nossa mente que é consciente, que busca e deseja fazer a vontade de Deus, mas nós temos uma luta com uma parte que tem o seu próprio desejo, escolhe para ela mesma o que é melhor. E que está buscando nos afastar de Deus, nos conduzir à idolatria e a esquecer aquilo que no passado foi feito, né? Mas que Deus nos dê aquilo que é prometido no Novo Testamento, aquilo que Paulo pede para o povo das igrejas, que Deus dê entendimento espiritual para que nós tomemos as decisões corretas e cresçamos na graça de Cristo. Amém, em nome de Jesus. Vamos perseverar até o fim. Eu quero terminar aqui lendo Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, que diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E aqui eu gostaria que você falasse juntamente com Paulo, juntamente comigo, com Moses. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem estaremos aqui no novo trimestre, numa nova lição, estudando agora 2 epístolas paulinas maravilhosas, Colossenses e Filipenses, e até o próximo Lições para a Eternidade, sua recapitulação semanal da lição da Escola Sabatina. Vamos finalizar com uma oração? Moses, ora para nós neste momento. Oremos. Grande Deus que está no céu, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, nós agradecemos pelas lições que a história passada guarda para nós. Amém, Senhor. E nós pedimos que
Abra o nosso entendimento para, como Paulo disse aos Coríntios, todas elas possam servir de ensino para nós, a quem são chegados os fins dos tempos. E pedimos que nos prepare para a nova Canaã, a Canaã que não passará, a Canaã que não será destruída pelo tempo, a Canaã onde não haverá nenhum pecado, nenhuma morte, nenhuma tristeza. Amém. Pedimos que desde já prepare o nosso coração, dá-nos a tua mente para que possamos habitar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado neste trimestre, que foi uma grande bênção. Curta este material, compartilhe nas suas redes sociais, deixe aqui seus comentários se você gostou deste trimestre. E até a próxima semana, até o próximo sábado, aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.